A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos cumprimenta é a irmã Tamires, serva de Deus por misericórdia, perseverando na sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Estarei deixando uma palavra que se encontra em Ezequiel 3, versículo 16, que fala o atalaia de Israel. É uma palavra bem conhecida, aleluia, mas poucos pregam esta palavra. Louvado seja Deus. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar sua vida, aquele ímpio morrer na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Aleluia, louvado seja Deus. Amado Deus, eterno Pai, Deus de poder, Deus de milagre, louvado seja teu nome, ó Pai, Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de milagre. Perdoai, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas, pensamentos e palavras, Senhor. Meu Deus amado, ó Deus querido, louvado seja Deus. Fala conosco, ó Pai, através da tua santa e gloriosa palavra. Que não seja que nós queremos ouvir, ó Pai, mas sim o que o Senhor quer falar para cada um de nós. Fala conosco, ó Pai, que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O atalaia de Israel. A palavra do Senhor fala lá no profeta Ezequiel sobre o atalaia. O atalaia significa o mensageiro. Aleluia, profeta que profetiza as palavras vindo da parte de Deus. O atalaia de Deus, aleluia, louvado seja Deus, que Deus escolheu para pregar a mensagem, para anunciar as boas novas. Deus, Ele não escolhe qualquer um para ser profeta. Deus, Ele não escolhe qualquer um para entregar a tua mensagem. É necessário, aleluia, para ser um profeta de Deus, para ser um atalaia, é necessário se separar. Se separar do mundo, tirar as coisas do mundo
e se separar só para o Senhor. É sair do mundo e se separar para Cristo. É renunciar, é rejeitar, é abandonar as coisas passadas, é rejeitar os manjares, os banquetes que o mundo oferece. Para ser um atalaia, um verdadeiro atalaia, não é para qualquer um. Tem que andar na santidade. Santidade é abandonar o pecado, é abandonar as coisas profanas e se aproximar do Senhor no jejum, na oração, na obediência à palavra de Deus. E quando Deus ele separa um profeta, ele separa do mundo. E aquele profeta, ele é rejeitado pelo mundo. Ele é humilhado. Aquele profeta, ele é, aleluia, desprezado por muitos. Por que ele é desprezado? Por causa da verdade que está naquele profeta. Porque aquele profeta que Deus separa, ele abandona o pecado, ele abandona a vaidade. Aquela profeta larga, aleluia, louvado seja Deus, a vaidade, as ignorâncias, o orgulho, a mentira. Para ser um profeta de Deus, tem que abandonar as coisas profanas, as coisas mundanas, que não é para um servo, para uma serva de Deus. Aleluia. Tem que andar na santidade, tem que obedecer e tem que pregar a palavra de Deus e viver o que está pregando. Quantos hoje dizem que é atalaia de Deus, mas não vive o que está na palavra, não vive nem a metade que está na palavra. A palavra de Deus fala, sede santo, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Se Deus quer que nós venhamos nos santificar, porque Ele é santo. E Deus quer que nós também venhamos ser santo como Ele é santo. Aleluia, nós somos pecadores falhos, mas nós temos que nos santificar cada dia, renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, renunciar, aleluia, aquilo que é prazeroso, que é bom para a nossa carne, mas não é para a nossa alma. A mentira, a fofoca, aleluia, não é bom para a nossa alma, não é bom para a santificação. Tem que renunciar à vaidade, tem que renunciar, aleluia, aquilo que está destruindo o templo do Espírito Santo, porque para ser um profeta de Deus, para profetizar as palavras, e não é qualquer um, aleluia, que quer profetizar palavras de conserto, palavras de exortação. Jesus, aleluia, ele pregava, ele exortava, aleluia. Os profetas de Deus, todos pregavam, exortavam, falavam do reino dos céus, falava da salvação. Assim, nos dias de hoje, ainda existem profetas verdadeiros que estão se separando deste mundo para servir a Jesus.
Quando nós decidimos, aleluia, aceitar a Jesus, é aceitar a palavra, a verdade, é largar a mentira, é largar o mundo, é largar o pecado, é largar, aleluia, a prostituição, o adultério, é largar a mentira, é largar as coisas profanas. Quando nós decidimos aceitar Jesus, aleluia, para nós abandonar o velho eu, a velha criatura, porque Deus nos faz novo. Quem está em Jesus, novo é. Porque as coisas velhas se passaram. Deus, Ele perdoou. Aleluia. E quando nós decidimos buscar ao Senhor, temos que aceitar a verdade que está na palavra. Muitos aceitam Jesus, mas não aceitam a verdade que está na palavra. Não quer aceitar, não quer largar o pecado. Quer ir para a casa de Deus no pecado, achando que está salvo porque aceitou Jesus. Não adianta aceitar a Jesus Cristo e não obedecer, não ter uma vida de santidade, de santificação, de renúncia. Porque para servir a Jesus tem que renunciar ao mundo. Deus, Ele, aleluia, Ele ama o pecador, o homem, o pecador. Mas Deus detesta, abomina o pecado. Deus não aceita o pecado. Deus quer que nós venhamos servir a Ele de verdade. Obedecer a voz do Senhor. E quando Deus usa o verdadeiro profeta, que está se separando, se santificando, renunciando ao mundo, os prazeres, aleluia, da carne, se santificando ali, Deus revela, Deus mostra o profundo, o oculto, o escondido para aquele profeta, e Deus fala para ele, Deus mostra o pecado daquela pessoa. E quando Deus mostra ali o pecado daquela pessoa, é porque Deus quer salvar aquela alma que está sendo escravizada pelo mal. E Deus fala para o profeta e profetizar. Aleluia. Filho do homem, eu te dei por atalaia, eu te fiz um profeta, eu te separei desde o ventre da tua mãe, eu te separei, te ungi, eu te escolhi para ser um profeta. Mas não é para profetizar mentira, engano, não. É para profetizar a verdade que está na palavra. É para profetizar o que Deus manda. E tu da minha boca ouvirá a palavra, e os avisará da minha parte. Deus, Ele entrega o recado para o profeta. Para a profeta, para o servo, para a serva dele, que está na obediência. Mas não é para ter medo, não é para ser covarde, profeta covarde, porque Deus não tem comunhão com o profeta covarde. Deus te escolheu para ser profeta, para profetizar. Mas profetiza a palavra do conserto que Deus está mandando. E quando Deus manda, é para falar. E quando, aleluia, quando eu disser, assim diz o Senhor, acerca de seu ímpio, certamente morrerás,
Quando Deus disser para o ímpio que ele vai morrer e não o avisar para aquele ímpio, para que ele venha se converter da sua iniquidade, do seu pecado, aleluia, para que ele venha largar o caminho ímpio, para que ele venha se salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade. Se não avisar para ele que ele vai morrer, e ele morrer no pecado sem saber da verdade, aleluia, o Senhor vai cobrar do atalaia que Deus mostrou. Deus vai requerer de ti, profeta, que Deus mostrou, para ir lá, pregue, fale, aleluia, profetiza para aquela vida que está ali no pecado. Profetiza para ela se arrepender, porque eu quero salvar a alma dela. É para profetizar. E se nós não profetizar, não falar o que Deus manda, aquela alma morrer e perder a tua salvação, o sangue dela estará na mão do profeta. O sangue daquela alma vai estar na mão do profeta, do atalaia que não profetizou para aquela alma. Talvez naquele exato momento, Deus queria salvar aquela alma, mas o profeta se acovardou, ficou com medo, ficou covarde, não falou, e aquela alma morrer no pecado. Deus irá requerer o sangue dela. Mas quando o profeta é de coragem, aleluia, não tem medo, ir lá e falar as palavras que Deus está mandando para aquela alma se arrepender da sua iniquidade, do seu pecado, do seu mau caminho, e aquela alma não ouvir a voz do atalaia. Quantos zombam do profeta de Deus? Quantos não ouvem a voz de Deus? E quando aquela alma morrer na iniquidade, sabendo da verdade, e não se converter, e não se arrepender, ela irá perder a tua alma. Ela irá morrer no pecado, sem arrependimento. Deus não irá levar aquela alma para o céu, porque ela não se arrependeu. Porque ela teve a oportunidade de aceitar a Cristo. Ela teve a oportunidade de se arrepender do seu mau caminho ímpio. Mas ela não quis. E vier a espada sobre aquela alma e ela morrer na sua maldade. Infelizmente, ela irá perecer. Irá perder a tua salvação. Porque ela não vigiou, porque ela não ouviu a voz do profeta de Deus. Muitos, aleluia, não crê, não ouve, não quer dar ouvido à voz de Deus através dos servos do Senhor, através das servas do Senhor. Quantos homens de Deus, mulher de Deus está pregando a verdade? Arrependa-te dos teus maus caminhos, volta para Cristo, porque Jesus Cristo está voltando. Não queira ficar aqui naquele grande dia. As pessoas ouvem aqui de um ouvido e sai do outro. Elas ouvem, mas não obedecem. Aleluia. Não querem ouvir a verdade, não querem aceitar a Jesus, só querem saber os prazeres do mundo.
Só querem, aleluia, se satisfazer a tua carne pecaminosa, fazendo a tua alma perecer. Aleluia. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas querem ouvir palavras de conforto, palavras de massagear ali o ego, de deixar ali no conforto, no pecado. Elas querem ouvir palavras boas, mas a palavra do conserto elas não querem. Elas não querem se endireitar. Elas não querem sair da prostituição, da fornicação. Elas não querem largar o pecado, a mentira. Aleluia, elas querem continuar como está. Ah, mas Deus é misericordioso. Sim, Ele é sim. Deus, Ele é misericordioso. Mas muitos estão brincando com as misericórdias de Deus. Estão brincando. Peca hoje. Pede perdão, amanhã está pecando de novo. Peca de novo, pede perdão. Está brincando. Quando nós pedimos perdão, não é para praticar mais aquele pecado. Não é. Muitos estão assim, Deus é misericordioso. Sim, Deus é, mas Deus também, Ele é justiça. Para aqueles que praticam o pecado, a iniquidade, não quer se arrepender. Deus é justiça, Deus é fogo consumidor. Aleluia! Louvado seja a palavra de Deus que está falando. É a palavra de Deus que fala. Se nós não falar, Deus irá cobrar de nós. Se o profeta não falar a verdade do conserto, Deus irá requerer. Aleluia, Deus irá cobrar. E nós iremos pagar um alto preço por não pregar a verdade. Para ser um profeta de Deus, tem que ter intimidade com Deus, tem que ter vida de oração, de jejum, de renúncia. Rejeitar as coisas do mundo. Se separar, se santificar ali, todos os dias. Aleluia. Profetiza as palavras do conserto. Não é tempo mais de pregar prosperidade, mas não. Não é tempo mais de entregar a chave da prosperidade, não. Para quê? Prosperidade. Se vai ficar tudo aqui na terra, vai ser destruído pelo fogo. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? O que adianta ter fama, sucesso, riquezas e não ter a salvação? O que adianta ter tudo e não ter o nome escrito no livro da vida? As pessoas estão focadas nos afazeres. As pessoas estão ali, ligado nas coisas profanas. Aleluia. Em vez de se santificar, em vez de orar, de buscar a Deus, elas não querem. Elas não querem aceitar Jesus porque sabem, se elas aceitarem Jesus, elas têm que andar na palavra, na verdade. Mas muitos estão com engano na casa de Deus, subindo no altar de Deus, dizendo que é profeta, mas não é. É lobo disfarçado. Quantos estão dizendo que é homem de Deus, mulher de Deus, mas não tem uma vida de santidade, de renúncia? Continua com as coisas profanas na sua casa, praticando o pecado.
achando que Deus não está vendo. De Deus ninguém esconde nada. Pode esconder do homem aqui na terra, mas aos olhos do Pai ninguém esconde nada. Aleluia! Mas se avisar o ímpio, pregar a palavra para ele, e aquele ímpio se converter da sua iniquidade, ele ouvir a palavra de Deus e se arrepender, largar o pecado e aceitar a Jesus, aleluia! Louvado seja Deus! E ele morrer, aleluia, obedecendo a palavra de Deus, ele será salvo, porque ele ouviu a palavra, ele aceitou Jesus de verdade, ele deixou a palavra entrar no teu coração. Aleluia, mas muitos não querem deixar a palavra de Deus entrar no coração, está com o coração duro, fechado para Deus. Deus bate uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas vai chegar um tempo que Deus não vai mais bater, Deus vai desistir. As pessoas estão brincando. Elas estão brincando, achando que quando elas morrer, elas vão para o céu no pecado, na iniquidade. Elas estão sendo enganadas. Não adianta. Aleluia, morreu no pecado, não tem salvação. Morreu no pecado, não se arrependeu, não será salvo. Mas Deus, ele dá oportunidade hoje para você, meu irmão, minha irmã, que está aí nessa prática aí, que está aí, falando mal do teu irmão, falando mal do teu pastor. Você, minha irmã, que está aí, espichando teus cabelos, arrependa-te. Que está aí usando roupas apertadas, colado no teu corpo, trazendo lascívia. Além de estar pecando, está fazendo outros a pecar, te desejar. Minha irmã, teu corpo é templo do Senhor. Mas as pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir aleluia, aquilo que agrada a elas. Palavra de conserto. Ninguém quer receber, ninguém recebe de bom agrado. Aleluia. Para ser um atalaia, tem que obedecer o Senhor na sã doutrina, na santidade, renunciando o pecado, se separando para o Senhor. Muitos querem ser profeta, muitos dizem que é homem de Deus, mulher de Deus, mas está praticando o pecado. É homem de Deus, mas fala palavrão em casa, palavras torpes, gírias. Diz que é mulher de Deus, mas está fofocando da vida dos outros. Aleluia. Homem de Deus, mulher de Deus, é obediente à palavra. Para ser homem de Deus, mulher de Deus de verdade, tem que obedecer à palavra. Tem que andar na verdade. Tem que pregar e viver a verdade. Não adianta pregar a palavra e não viver o que está na palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor fala aqui, o atalaia de Israel é para profetizar as palavras do conserto, arrependimento. Se aquela alma ouvir
a palavra do conserto e não se arrepender e morrer no pecado, infelizmente, ela não poderá herdar o reino dos céus. Ela teve a oportunidade de ouvir a palavra e não se arrependeu. E aquele atalaia e o sangue daquele ímpio, Deus não vai requerer das mãos do atalaia, porque ele pregou, porque ele falou, e aquela alma não quis se arrepender. Muitos estão esperando se arrepender tarde, quando estiver já ali naquele lugar de tormento eterno. Lá não tem mais misericórdia, não tem. As misericórdias de Deus estão aqui agora, na terra. Mas não brinque com o Senhor, não brinque com as coisas de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Deus abençoe.